Bom, quando a gente pensa na fundação do Rio de Janeiro, a primeira imagem que vem à cabeça normalmente é aquela clássica, né? Caravelas portuguesas, missões dos jesuítas. Mas, para a nossa explicação de hoje, vamos esquecer totalmente esse cenário. A história real que a gente vai desvendar aqui parece muito mais um suspense dramático daquelas séries cheias de reviravoltas do que uma aula monótona de história. É uma narrativa intensa sobre ambição imperial, sobrevivência extrema, choques culturais absurdos e, o ápice de tudo, um motim brutal. A gente vai mergulhar fundo num capítulo fascinante e bem sombrio, onde a Baía de Guanabara quase, mas quase mesmo, virou o coração de um império europeu completamente diferente. Pensem numa pergunta provocativa. E se o Rio de Janeiro fosse francês? Imaginem só por um momento essa linha do tempo alternativa. O plano inicial era grandioso, ouso dizer até utópico. A ideia era criar um refúgio, um verdadeiro asilo para imigrados protestantes fugindo das perseguições na Europa, além de montar uma base estratégica para incomodar os navios espanhóis, ou seja, um sonho de liberdade e de poder. Mas, como a gente vai ver pelos registros históricos, esse grande sonho bateu de frente e muito rápido com a realidade de pesadelo. Uma realidade marcada por fome, por uma sede torturante, isolamento enlouquecedor e, o pior de tudo, execuções impiedosas na forca. Capítulo 1. O sonho da França Antártica. Certo, mas para entender como um projeto tão incrivelmente ambicioso desmoronou numa velocidade tão absurda, a gente precisa voltar lá para o início, lá para o momento em que essa expedição foi bolada nos corredores do poder na França. O cérebro por trás do projeto era um homem chamado Nicolas Durand de Villegagnon. Ele era um comandante francês super respeitado e que, convenhamos, sabia vender muito bem a sua ideia. O Villegagnon conseguiu o apoio do almirante da França, o Gaspard de Coligny, e aí, com o sinal verde do próprio rei Henrique II, a coisa andou de vez. Eles ganharam 2 navios e zarparam do porto de Le Havre. Depois de uma viagem que as fontes da época descrevem como, para dizer um mínimo, péssima, eles finalmente chegaram à Baía de Guanabara. Isso foi em 10 de novembro de 1555. Essa rapidez toda e o apoio real mostram bem o peso e a seriedade dessa empreitada. A ambição do projeto era tamanha que logo precisava de um nome de peso. Em 1558, o cosmógrafo André Devet sugeriu o nome de França Antártica para esse novo domínio. E aí vem a grande questão. Onde exatamente, na imensidão da Baía, o Villegagnon decidiu erguer sua fortaleza? Bom, ele escolheu uma ilha. Lá, ele construiu o Forte Coligny, que foi batizado assim para homenagear o seu grande protetor. Eles até tinham planos de criar uma cidade no continente chamada Vila Henrique. Mas olha só que detalhe crucial. A escolha de ficar numa ilha não foi só uma tática militar. Na tentativa de criar a França Antártica, o Villegagnon tinha um duplo motivo muito claro na cabeça dele. Primeiro, evitar que seus próprios homens fugissem e, segundo, evitar que eles pecassem com as mulheres indígenas. Só que foi exatamente essa decisão super puritana que acabou plantando as sementes da destruição da própria colônia. Capítulo 2. Fome e sede. E é bem aqui que a nossa história muda de tom. Aquele deslumbramento todo com a geografia e as ambições de império dão lugar a um desespero logístico que era nu e cru. A ilha de Sergipe até parecia uma fortaleza natural impenetrável, mas ela tinha uma falha fatal. E quando digo fatal, é catastrófica mesmo. Não existia nenhuma única nascente de água doce por lá. O que isso significava na prática? Que os colonos tinham que fazer viagens diárias, remando exaustivamente até o continente só para conseguir água potável. Um trabalho absolutamente brutal. E como se isso não bastasse, os estoques de comida europeia que eles trouxeram começaram a sumir rápida. De repente, a colônia inteira se viu à beira da inanição, sendo obrigada a abandonar a dieta com a qual estavam acostumados para depender de algo totalmente novo e estranho para eles na época, a nossa conhecida mandioca. Sabe como é, né? Fome, sede constante e trabalho forçado é a receita perfeita para o caos. Capítulo 3. O choque de culturas. E a coisa só piora. Enquanto a fome e o trabalho pesado castigavam o corpo, o comandante Villegagnon impôs regras tão rígidas que passaram a castigar também a mente dos seus homens. Isso gerou um atrito cultural explosivo. A justaposição dessas realidades opostas, que a gente está detalhando aqui, mostra bem o tamanho do problema. De um lado da balança, o Villegagnon forçando costumes europeus super estritos num ambiente de sobrevivência pura. Do outro lado, a teia imensa e super complexa dos costumes indígenas. E adivinhem quem estava bem no meio desse fogo cruzado? Os intérpretes franceses. Esses caras já tinham ido para a terra firme há tempos e viviam super integrados ao modo de vida local, respirando bem longe das leis sufocantes lá da fortaleza.
Como a gente nota por esses artefatos culturais documentados pelos próprios europeus, a sociedade indígena era muito rica e tinha regras e tradições próprias, muito bem amarradas. E os intérpretes franceses tinham se adaptado a isso como uma luva. Mas a verdadeira gota d'água rolou quando Villeganho, com aquele seu jeito totalmente despótico, resolveu intervir à força nisso. Ele exigiu do nada e de forma super autoritária que o intérprete normando, um cara que falava a língua nativa perfeitamente e que já vivia como indígena, se casasse formalmente com ela, seguindo à risca as leis europeias da época. Essa invasão brutal na vida pessoal e cultural do cara foi exatamente o risco de fósforo no barril de pólvora. Foi o estopim da revolta. Capítulo 4. A conspiração dos 26. Essa exigência absurda do Villeganhão transformou o que era só insatisfação numa fúria real e muito bem articulada. Aquele intérprete que foi forçado a mudar de vida não engoliu a ordem de jeito nenhum e partiu para a ação. E o detalhe mais chocante aqui é o tamanho da coisa toda. O comandante não enfrentou só um resmungo, ele enfrentou uma enorme conspiração liderada por esse intérprete. O cara conseguiu mobilizar 26 indivíduos contra o chefe. Pense no seguinte, para uma colônia que mal estava engatinhando, super enfraquecida pela fome e ilhada, 26 homens em revolta é um contingente gigantesco. Era uma força formidável de gente exausta de carregar água o dia todo, cansada de comer raízes desconhecidas e simplesmente farta de um líder implacável. O plano deles era um só, armar um motim pesado e tirar o Villeganhão do poder de uma vez por todas. Capítulo 5. A Fúria de Villeganhão. Só que tinha um porém bem grande. O comandante francês passava longe de ser alguém ingênuo. A gente não pode esquecer que ele era um veterano de guerra cascudo, super astuto e desconfiado até da própria sombra. O silêncio tenso dessa rebelião vazou e o complô dos 26 foi descoberto antes mesmo de conseguirem dar o bote. E a resposta? Bom, foi imediata e de uma brutalidade que impressiona. Totalmente furioso, o líder não perdoou ninguém. O intérprete que liderava a rebelião foi capturado sem chance de defesa e o Villeganhão, sem piscar, ordenou estrangular e enforcar os seus próprios oficiais que estavam envolvidos. Foi uma demonstração crua, aterrorizante de poder. Tudo para mandar um recado claríssimo de que ninguém, absolutamente ninguém, ousaria questionar as regras dentro do Forte Colignon de novo. Isso tudo ilustra de um jeito genial o imenso paradoxo de quem era o Villeganhão. Essa citação da análise do grande historiador Francisco Adolfo de Varnhagen resume bem a situação. O impressionante é que os registros mostram o Villeganhão como um cara incrivelmente diplomático com os indígenas. Ele mandava ensinar ofícios, como manusear ferramentas e armas, e, pasmem, era visto como justo e liberal pelos nativos. Mas virando a moeda, no trato com os seus próprios homens, com os colonos franceses, ele agia como um tirano absoluto. Ele simplesmente não tolerava falhas e ordenava enforcamentos sem dó nem piedade, muitas vezes sem qualquer tipo de processo legal. E foi exatamente essa dualidade bizarra que gerou uma fratura interna insustentável. A colônia começou a sangrar de dentro para fora, muito antes de ter que enfrentar os calhões portugueses. O que nos traz para a nossa reflexão final. A França Antártica não desabou só por causa das pressões de fora. Ela implodiu, desmoronou internamente sob o peso de regras absurdamente inflexíveis, de uma crise básica de recursos como a falta de água e, acima de tudo, por causa de um excesso colossal de orgulho. Quão diferente seria a história do Brasil hoje se a liderança francesa lá no Rio de Janeiro tivesse escolhido a diplomacia, tivesse integrado seus homens à nova terra em vez de puni-los com a corda da forca. Fica aí essa reflexão imensa sobre como a liderança, ou a falta total de visão dela, é capaz de moldar e até apagar os mapas do mundo de formas irreversíveis. É por isso que é sempre tão fascinante continuar escavando o passado. Ele sempre esconde muito mais camadas do que a gente consegue ver num primeiro olhar.